Assim, tu vai a uma biblioteca. Como é assim o teu dia a dia? Porque muitas pessoas não sabem como é o dia a dia de um para-atleta. Pois é, eu queria que o dia tivesse 48 horas. Seria bem melhor. Porque aí nadar, trabalhar, estudar e dar aula é um pouco complexo. Né? Então num dia tem que assistir aula, tem que dar aula, tem que treinar, ainda tem que dar treino. Já é complicado. Então geralmente a rotina é meio estressante às vezes, porque você tem treino de manhã, e aí tem que trabalhar, depois tem que treinar, depois tem que ir para aula, depois tem que dar aula. E isso requer uma rotina muito puxada e às vezes você não tem uma condição de poder, entre aspas, tem que saber se dar com esse dia a dia. Né? Mas se meu dia tivesse 48 horas, para mim seria melhor ainda. Ia ser mais leve, né? É, e melhor, que eu acho que eu colocaria mais coisas ainda. Ia colocar. É, E tu tem aula de quê? Tu faz no caso, faculdade? no caso eu já tenho um curso em publicidade e propaganda, que eu já sou formado, e hoje em dia eu faço educação física. E aí a natação, por enquanto, ter sido um foco mais específico, né? Que aí eu parei de nadar há 8 anos e voltei há 3 anos. Né? Eu já nadava antes da deficiência e voltei para a água, não tive jeito. Voltei a nadar depois de muito tempo. E só uma pergunta, não sei se tu vai querer responder. Mas a tua deficiência, tu nasceu assim ou tu, tipo, sofreu um acidente e nadava e depois parou? Na realidade, eu já nadava independente, porque eu tive a deficiência em 2005. Eu levei um tiro na cabeça e na coluna. Né? Foi um assalto e tal. E na realidade, eu joguei futebol profissional e natação convencional, não natação competição. E aí depois, com deficiência, eu resolvi competir na natação e parei de jogar futebol de campo, que eu joguei de Fortaleza no Ceará até o ano de 2001, 2000. Né? Parei de jogar futebol. E aí essa descoberta da natação veio pós-deficiência em 2007, né? Que a minha deficiência foi em 2005. E aí eu tive a descoberta de querer voltar a nadar, agora para competir. E assim, quando tu teve a deficiência, foi difícil o processo de adaptação, de aceitar assim a mudança da rotina? É uma questão muito específica, né? Porque é aquele falto, como é que eu posso dizer? É uma situação social, né? Como eu tinha falado no começo, né? É uma coisa de quando você tem apoio da família, quando você tem apoio, primeiramente dentro de casa, para depois ter fora de casa, isso facilita. Então, mas sempre eu tive algo que fosse para ser, eu iria atrás independente de qualquer situação. E isso, em termos de piscina, né? Nadei, começava a nadar 2 vezes, 3 por semana e era 100 metros, 200 metros. Né? Hoje no meu treino normal é 1.200 metros por dia, de segunda a sábado, dependendo do treinamento. Né? Tem dia que é um pouco mais exaustivo, fora treino de academia, fora treinamento com fisioterapeuta, fora os outros treinos que não é piscina. Né? Então, todos os dias você malha, você faz as coisas normal além da piscina. Além do trabalho, além de dar aula. Né? Nossa, é muita coisa. É por isso que eu disse que tem que ter 48 horas, né? Não dá 24. É um grande exemplo, assim, principalmente pra gente adolescente que eu não faço nada. Preguiça lá em cima. E assim, na tua vida, o que é que tu mais gosta, assim, no teu dia, em todo o teu dia? Bom, primeiramente, treinar. Né? É algo que já faz parte do cotidiano, mas principalmente a parte motivacional. Eu, como presidente, também tá abrindo espaço para outras pessoas com deficiência trilharem o mesmo caminho. Já fui para 3 mundiais, já tive em outros países e é interessante você abrir espaço para outras pessoas que também possam seguir o mesmo caminho, porque é aberto a todos. Né? Precisa principalmente que alguém abra espaço para a coisa acontecer. E isso é apenas uma obrigação que eu tenho que fazer, mas também com plena tranquilidade e motivação para fazer. E assim, o senhor já ajudou outros para-atletas, assim, a aceitar, a, tipo, começar
a um treino? Tipo assim, já passou por alguma dificuldade ao ensinar, ao tentar, tipo assim, ajudar as outras pessoas? Isso é uma situação mesmo que a família, às vezes, em vez de proteger, fazer uma super proteção. Que aí ela acaba, em vez de ajudar, ela piora. Porque para ela, o filho que tem deficiência não é do tipo de dizer, não, ele pode, não, vou deixar aqui, ele não vai conseguir. Antes da pessoa própria, tem que existir uma situação que a pessoa decida, né, que ele possa ter a sua decisão. Né. Isso eu comparo, né, a decisão de alguns pais de empurrarem aos filhos que vestibular tem que fazer. Tipo... Né. Então, para os pais impedem que os filhos tenham as suas próprias decisões. Decidem por eles, né? E aí, não, você não vai fazer natação porque você não consegue. E nem sempre o filho passou por isso, nem sempre ele fez um teste para poder realmente saber se Nem ele... experimentou realmente, né? Sim. Do governo ao para-atleta. Bom, desde o primeiro instante que eu solicitei o apoio a essa parte do esporte, sempre eu tive o apoio que, digamos, que qualquer atleta pudesse ter, mas tem que frisar muito bem que essa questão do apoio não é só você pedir e ele ter que fazer, mas sim que esse pedido você tem que ter retorno, você tem que ter acompanhamento, você tem que dar o feedback ao governo, né? Você tem que dar um resultado, você tem que dar uma justificativa, principalmente ter um acompanhamento daquela ação, porque é fácil você pedir, mas depois ou antes, quando o governo precisar de você, né, para fazer alguma palestra, dar algum projeto, comentar. Então, sempre quando o projeto ele é responsável, ele é claro dos objetivos que ele tenha, sempre você vai ter o retorno. Agora, o que acontece é que as pessoas acham que o governo tem que dar apoio e depois você tem que dar apoio para o governo também. Não é só porque você paga imposto que você tem direito a um apoio, que você vai só falar essa frase e pronto. Eu não entendo assim. Entendo que a gente paga, claro que tem direito, mas também a gente tem dever de dar o retorno. Posso dizer que hoje eu prefiro hoje com deficiência do que antes. Por conta de várias coisas. Eu fiz um livro, fiz um DVD, fiz um documentário, sou presidente, então a gente tem aí apoio de várias empresas que possam se dizer, acreditam nos projetos, porque também a gente deixa tudo claro. E que primeiro as pessoas que tenham deficiência, ou que ficam, ou que conhecem, primeiramente tragam para mim. Eu quero, apesar de algumas pessoas acharem que eles não têm a certa capacidade, mas elas são igual como todas. Né? E que, felizmente, ou infelizmente, a comparação do Olímpico e Paralímpico vai ser bem melhor. O Brasil sempre fica 40 países depois, a gente fica 40 países abaixo. Sempre o Olímpico é 40 países pior, e o Paralímpico 40 países melhor do que o Olímpico. Então, os Olímpicos têm que ralar um pouquinho para chegar até o Paralímpico. Então, se você tem alguém com deficiência, incentiva o seu esporte. Eu acho que deixa a pessoa ter a sua decisão. E também para mim, a gente lidar com isso.